Os lustres de cristal projetavam luz fraturada através do grande salão de baile da cobertura de Manhattan, e Clara Ara Bennett estava na beira de tudo isso, invisível. Ela tinha passado 45 minutos amamentando o mesmo copo de água com gás, assistindo a multidão cintilante mover-se ao redor dela como se ela fosse nada mais que mobília. O convite tinha chegado 3 semanas atrás, escorregado sob a porta do apartamento dela sem endereço de retorno. Apenas caligrafia elegante, soletrando o nome dela. E a promessa de uma noite que poderia mudar tudo. Clara Ara era uma estudante de enfermagem, trabalhando turnos duplos em um restaurante de Brooklyn para pagar o aluguel dela. Ela não tinha negócio em estar aqui, entre mulheres drapeadas em vestidos de grife e homens cujos relógios custavam mais que o salário anual dela. Mas o convite tinha sido persistente, chegando 2 vezes mais depois que ela ignorou o primeiro. E a curiosidade tinha finalmente vencido. Agora ela se arrependia disso. Ela alisou o tecido do vestido dela de loja de segunda mão, uma coisa simples azul marinho que ela tinha alterado ela mesma para caber no corpo dela. Era elegante em sua simplicidade, mas aqui, cercada por alta costura e diamantes, ela se sentiu como um pardal entre pavões. Uma mulher em seda vermelha passou por ela sem um olhar, quase derramando champanhe na manga de Clara Ara. Nenhuma desculpa veio, apenas risos direcionados para outro lugar, para alguém mais importante. Clara Ara colocou seu copo em uma bandeja que passava e tomou sua decisão. Ela iria embora. O que quer que este convite tivesse prometido, claramente não era destinado a alguém como ela. Talvez tivesse sido um erro, um endereço errado, um nome confundido com alguém que realmente pertencia a este mundo. Ela moveu-se em direção à saída, tecendo através de aglomerados de conversa que se abriam ao redor dela sem reconhecimento. As portas maciças de carvalho pareciam impossivelmente longe. E a cada passo ela se sentia menor. O que ela não sabia, o que ela não poderia possivelmente ter sabido, era que desde o momento em que ela entrou, alguém a tinha estado observando. Dominic Caruso estava no nível do mezanino, meio escondido na sombra, seus olhos escuros, rastreando a mulher em azul marinho. Ele a tinha notado imediatamente, não por causa da beleza dela, embora ela possuísse um tipo quieto de beleza que os rostos pintados abaixo nunca poderiam replicar, mas por causa da quietude dela. Em um quarto cheio de artistas, ela era a única não se apresentando. Ele a observou ficar sozinha por quase 1 hora, observou a maneira como ela observava em vez de participar, observou o sutil tensionamento dos ombros dela cada vez que alguém olhava através dela. E ele observou agora, enquanto ela fazia seu caminho em direção à porta, o queixo dela levantado apesar de tudo, recusando-se a deixá-los vê-la derrotada. Dominic não era um homem que agia por impulso. Ele tinha construído seu império através da paciência, através de movimentos calculados e silêncios estratégicos. Mas algo sobre esta mulher o fez querer quebrar suas próprias regras. Ele desceu as escadas. Clara Ara quase tinha alcançado a porta quando uma voz a parou. Saindo tão cedo, ela virou para encontrar um homem parado atrás dela, alto e de ombros largos, com cabelo escuro penteado para trás de um rosto que parecia esculpido de mármore. Os olhos dele eram da cor de nuvens de tempestade, e eles mantinham uma intensidade que fez a respiração dela prender. "Eu não penso que ninguém notará", ela disse, surpresa pela firmeza da própria voz dela. Algo cintilou na expressão dele. Amuzemento, talvez, ou algo mais profundo. "Eu notei." Clara Ara não sabia o que dizer a isso. Ela estava agudamente ciente do espaço entre eles, da maneira como o barulho da festa parecia desaparecer no fundo, estático. "Eu não deveria ter vindo", ela admitiu. "Eu não pertenço aqui." O homem inclinou a cabeça, estudando-a com uma atenção que parecia quase física. "E ainda aqui você está na minha casa." As palavras levaram um momento para registrar. Quando elas fizeram, Clara Ara sentiu o chão mover sob os pés dela. "Sua casa, Dominic Caruso."
Ele disse, estendendo a mão dele. Eu sou o anfitrião da reunião desta noite. Clara Ara olhou para a mão dele como se pudesse queimá-la. O anfitrião? A figura misteriosa cujo nome tinha sido sussurrado por todo o quarto com uma mistura de reverência e medo. Ela tinha assumido que ele era algum titã corporativo, algum rei de Wall Street. Mas a maneira como as pessoas falavam dele, a deferência cuidadosa em suas vozes, sugeria algo mais inteiramente. Ela pegou a mão dele. O aperto dele era firme, mas cuidadoso, e ele segurou por uma fração mais longo que o necessário. Clara Bennett, eu sei quem você é. O coração dela gaguejou. Como? Eu enviei o convite. A admissão pairou entre eles, pesada com implicação. Clara Ara puxou a mão dela de volta, a mente dela correndo. Por que nós nunca nos encontramos? Eu sou ninguém. A expressão de Dominic mudou. Algo como dor cruzando as feições dele antes que fosse suavizada. Você não é ninguém. Você é a mulher que salvou a vida da minha mãe. Clara Ara piscou. Eu não entendo. 6 meses atrás, Hospital Bellevue. Uma mulher idosa foi trazida depois de um incidente cardíaco. Os médicos a tinham descartado, mas uma estudante de enfermagem em rotação recusou-se a desistir, ficou com ela durante a noite, segurou a mão dela e falou com ela até que ela estabilizou. A memória aflorou lentamente. Senhora Romano, a mulher frágil com cabelo prateado e olhos gentis, que tinha segurado a mão de Clara Ara e sussurrado orações em italiano. Aquela era sua mãe. Aquela era minha mãe. Ela fala de você frequentemente. A anjo em azul, ela chama você. Clara Ara sentiu lágrimas picar nos olhos dela. Ela tinha pensado na Sra. Romano muitas vezes desde aquela noite. Tinha se perguntado se ela ainda estava viva, ainda lutando. Eu estava apenas fazendo meu trabalho. Não. A voz de Dominic era suave, mas certa. Você estava fazendo muito mais que isso. Você deu a ela esperança quando ninguém mais faria. Você deu a ela uma razão para continuar respirando. Clara Ara não sabia como responder. Ela nunca tinha esperado ver nenhum daqueles pacientes novamente. Nunca esperou que seus pequenos atos de bondade se propagassem para algo maior. Eu queria agradecer a você, Dominic continuou, para dar a você uma noite de beleza e celebração. Mas eu vejo agora que este mundo não é gentil com aqueles que merecem gentileza. A maioria, ele gesticulou para a multidão cintilante atrás deles. E pela primeira vez Clara Ara viu desprezo nos olhos dele. Estas pessoas, ele disse quietamente, elas veem apenas superfície, apenas status. Eles olharam para você e viram nada porque eles são nada. Clara Ara deveria ter sido ofendida em nome deles. Em vez disso, ela sentiu algo quente florescer no peito dela. Eu ainda deveria ir, ela disse, embora as palavras parecessem menos certas agora. Fique. Não era um comando, era um pedido oferecido com uma vulnerabilidade que parecia estrangeira para um homem que irradiava poder. Por quê? Porque eu gostaria de conhecer você, Clara Ara Bennett, a mulher debaixo do anjo. Naquele momento, de pé no limiar entre dois mundos, Clara Ara fez uma escolha que mudaria tudo. Ela não sabia que Dominic Caruso era um dos homens mais poderosos no submundo criminal de Nova York. Ela não sabia que o império dele se estendia dos docas de Brooklyn aos conselhos de administração de Manhattan. Ela não sabia que escolher ficar a envolveria em uma teia de perigo e devoção que ela nunca poderia ter imaginado. Tudo o que ela sabia era que pela primeira vez durante toda a noite, alguém estava olhando para ela como se ela importasse. Uma hora, ela disse. Dominic sorriu, e isso transformou o rosto dele de intimidante para quase jovial. Uma hora. Deixe-me mostrar a você minha casa propriamente sem os abutres. Ele ofereceu o braço dele, e depois de um momento de hesitação, Clara Ara o pegou. Eles deslizaram por uma porta lateral, deixando a festa para trás, e entraram em uma ala mais quieta da cobertura. Os aposentos privados não eram nada como o salão de baile ostentoso. Aqui a decoração era quente e vivida,
com estantes de livros forrando as paredes e iluminação suave projetando sombras douradas. Clara notou fotografias em uma mesa lateral. Um Dominic mais jovem com sua mãe, um homem mais velho que deve ter sido seu pai, uma menininha com cachos selvagens e um sorriso desdentado. Minha sobrinha, Dominic disse, seguindo o olhar dela. Isabela. Ela tem 7 anos e está inteiramente convencida de que ela comanda esta família. Clara riu, o som surpreendendo-a. Ela soa maravilhosa. Ela é também a razão pela qual eu faço o que eu faço. Clara olhou para ele, esperando por ele para elaborar, mas ele simplesmente moveu para um pequeno bar e serviu 2 copos de algo âmbar. A água está bem, ela disse. É cidra de maçã, não alcoólica. Eu não bebo. Ele entregou a ela o copo e os dedos dele se roçaram. Clara sentiu o contato como eletricidade. Eles sentaram em poltronas, combinando por uma janela que dava para a cidade cintilante. Por um longo momento, nenhum falou. O silêncio era confortável, não marcado pela tensão que Clara teria esperado. Conte-me sobre você, Dominic disse finalmente. Não o que você faz, mas quem você é. Ninguém nunca tinha perguntado isso a ela antes. Clara se viu falando, realmente falando, de um jeito que ela não tinha feito em anos. Ela contou a ele sobre crescer em uma pequena cidade de Ohio, sobre perder os pais dela em um incidente de carro quando ela tinha 16 anos, sobre a tia que a tinha acolhido e encorajado o sonho dela de se tornar uma enfermeira. Ela contou a ele sobre se mudar para Nova York com nada além de uma mala e esperança, sobre a luta para sobreviver em uma cidade que devorava os despreparados, sobre as noites em que ela tinha chorado até dormir, perguntando-se se ela tinha cometido um erro terrível. Dominic ouviu sem interrupção a atenção dele inabalável. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um momento. Você conheceu dor, ele disse. Dor real, o tipo que molda uma pessoa. Todo mundo tem dor, não todo mundo a carrega, com tanta graça. Clara olhou para as mãos dela, desconfortável com o elogio. Eu não me sinto graciosa. Na maioria dos dias eu sinto que estou mal me segurando. E isso é o que graça é. Segurar quando tudo em você quer soltar. Ela encontrou os olhos dele e achou algo lá que ela não tinha esperado. Compreensão, parentesco, o reconhecimento de um sobrevivente vendo o outro. Sua vez, ela disse. Quem é você, Dominic Cuso? Ele sorriu, mas não alcançou os olhos dele. Essa é uma pergunta complicada. Eu tenho tempo. Ele a estudou por um longo momento, como se pesando quanta verdade ela poderia lhe dar. Eu sou um homem que nasceu em um mundo que ele não escolheu. Um mundo de expectativas e obrigações que a maioria das pessoas não pode imaginar. Eu fiz coisas das quais eu não me orgulho para proteger as pessoas que eu amo. E eu passei toda a minha vida adulta tentando construir algo melhor. Algo que poderia um dia permitir àqueles com quem eu me importo viver sem medo. Não era a verdade inteira. Clara sentiu isso instintivamente, mas era mais verdade do que ele provavelmente dava à maioria das pessoas. Isso soa solitário, ela disse. A expressão de Dominic cintilou com surpresa. É mais do que eu percebi até agora mesmo. A hora passou sem nenhum deles notar. Eles falaram sobre livros e música, sobre sonhos e decepções, sobre os pequenos momentos que tornavam a vida suportável. Clara se viu rindo mais do que tinha em meses, se viu inclinando para a frente para pegar cada palavra que ele falava. Quando o relógio marcou meia-noite, ela sentiu uma pontada de arrependimento genuíno. Eu deveria ir, Dominic assentiu, embora algo em sua postura sugerisse que ele sentia a mesma relutância. Deixe-me ter meu motorista levar você para casa. Isso não é necessário. Por favor, isso me daria paz de espírito. Clara hesitou, então assentiu. Ela tinha aprendido a aceitar gentileza quando era oferecida, mesmo quando o orgulho dela eriçava. Dominic a acompanhou até o elevador privado, a mão dele pairando na parte inferior das costas dela sem realmente tocar. Na porta, ele pausou.
Eu gostaria de ver você novamente, Clara Bennett. Por quê? Porque esta noite, pela primeira vez em mais tempo do que eu posso lembrar, eu não me senti como um rei cercado por súditos. Eu me senti como um homem tendo uma conversa com uma mulher que o vê claramente. Isso é mais raro do que você sabe. Clara sentiu o coração dela bater contra as costelas dela. Todo instinto disse a ela que isso era perigoso, que homens como Dominic Caruso não entravam nas vidas de mulheres como ela sem consequências. Mas outra parte dela, a parte que tinha passado anos jogando seguro e acabando em lugar nenhum, sussurrou que talvez a segurança fosse superestimada. Eu trabalho no Starlight Diner, na Atlantic Avenue, ela ouviu a si mesma dizer. Terças e quintas, turnos da tarde. Dominic sorriu e desta vez alcançou os olhos dele. Então eu verei você na terça, Clara. Ela entrou no elevador e, enquanto as portas fechavam, ela pegou um último vislumbre dele parado na luz dourada, observando-a com uma expressão que ela não podia exatamente nomear. A viagem para casa foi um borrão. Clara sentou na parte de trás do carro preto elegante, olhando para as luzes da cidade, a mente dela girando com tudo o que tinha acontecido. Ela tinha ido a uma festa onde ela era invisível e saiu tendo capturado a atenção do homem mais poderoso na sala. Ela não sabia o que significava. Ela não sabia para onde levaria. Mas enquanto o carro parava no prédio de apartamento modesto dela em Brooklyn, Clara sentiu algo que ela não tinha sentido em muito tempo. Possibilidade. Verifique se você já está inscrito neste canal. Estas histórias de conexões inesperadas e segundas chances são o que nos une. Se você acredita no poder do destino e quer seguir a jornada de Clara conosco, inscreva-se agora e junte-se à nossa família. Seu apoio significa tudo, e juntos nós descobriremos onde esta história leva. A terça-feira seguinte chegou com o tipo de clima de outono fresco que fazia Nova York parecer quase acolhedora. Clara tinha passado os dias entre a festa e o turno dela em seu e um estado de antecipação distraída, reprisando a conversa dela com Dominic tantas vezes que ela tinha começado a duvidar da própria memória dela. Tinha realmente acontecido? Um homem como aquele tinha realmente olhado para ela com tal intensidade, tal interesse genuíno? No momento em que ela amarrou o avental dela no Starlight Diner, ela tinha quase se convencido de que ele não viria. Homens como Dominic Caruso não visitavam restaurantes de Brooklyn. Eles não perseguiam estudantes de enfermagem que trabalhavam turnos duplos para pagar aluguel. A coisa toda tinha sido um sonho febril. Uma única noite bonita que nunca se repetiria. Ela se jogou no trabalho, pegando pedidos com eficiência mecânica, repondo xícaras de café, sorrindo para clientes regulares que tinham se tornado como família ao longo dos 2 anos dela no restaurante. A corrida do almoço veio e foi, e a cada hora que passava, o nó de antecipação no peito dela afrouxava em algo como resignação. Às 3h15, a campainha acima da porta tocou. Clara olhou para cima do balcão e sentiu o mundo parar. Dominic estava na soleira da porta, impossivelmente fora de lugar em seu terno de carvão feito sob medida e sapatos de couro italiano. Toda a cabeça no restaurante virou para ele, conversas vacilando enquanto as pessoas tentavam processar o que estavam vendo. Mas Dominic parecia alheio à atenção. Os olhos dele encontraram Clara imediatamente, e ele sorriu, aquele sorriso raro, transformador, que o fazia parecer quase gentil. Eu acredito que você mencionou que trabalha às terças, ele disse aproximando-se do balcão. Clara estava vagamente ciente de sua colega de trabalho Maria boquiaberta ao lado dela, do velho Sr. Patterson quase deixando cair sua xícara de café, da quietude absoluta que tinha descido sobre o restaurante normalmente caótico. Eu não pensei que você realmente viria. Eu sempre cumpro minhas promessas. Ele deslizou para um banco no balcão completamente à vontade, apesar do escrutínio. O que você recomenda? Clara tateou por seu bloco de pedidos. O queijo grelhado é bom e a torta de maçã é caseira. Então eu terei ambos.
Ela virou para fazer o pedido, as mãos dela tremendo levemente. Quando ela olhou para trás, Dominic estava observando-la com aquele mesmo foco intenso da festa. Você parece diferente aqui, ele observou. Porque eu estou de uniforme em vez de um vestido. Não, porque você parece em casa, confiante, como se este fosse o seu lugar. Clara Ara sentiu calor se espalhar pelo peito dela. Eu pertenço aqui. Estas pessoas, este lugar, eles me acolheram quando eu não tinha nada. A proprietária, a senhora Kim, ela me deu uma chance quando ninguém mais o faria. Então eu sou grato à senhora Kim. Ela vai ter um incidente cardíaco quando ela vir quem eu estou servindo. Dominic riu, um som genuíno que virou mais cabeças. Clara Ara percebeu que o homem que comandava medo e respeito no mundo que ela tinha vislumbrado era também capaz disto, de sentar em um balcão de restaurante pegajoso e rir como qualquer outra pessoa. Durante a próxima hora entre servir outros clientes e reabastecer bebidas, Clara Ara encontrou momentos para conversar com Dominic. Ele perguntou sobre os estudos dela, os pacientes dela, os sonhos dela para o futuro. Ele perguntou sobre os livros favoritos dela, os filmes favoritos dela, a música que ela ouvia quando ela precisava de conforto, e ele ouviu as respostas dela como se fossem as palavras mais importantes que ele jamais tinha ouvido. Ela aprendeu coisas sobre ele também, que ele tinha um diploma em negócios da Colômbia, que ele tinha considerado se tornar um advogado antes que obrigações familiares interviessem, que ele amava a ópera italiana e odiava a arte moderna, que a comida favorita dele era o pasta fazool da mãe dele, e ele nunca tinha recriado a receita com sucesso. No momento em que o turno dela terminou, Clara Ara sentiu como se o conhecesse há anos em vez de dias. Você vai me deixar levar você para jantar? Ele perguntou enquanto ela desamarrava o avental dela. Isso é uma boa ideia? Provavelmente não, mas eu me vejo não me importando. Clara Ara deveria ter dito não. Toda a parte lógica do cérebro dela gritava que isso era tolo, que ela estava brincando com fogo, mas a lógica nunca tinha dado a ela nada além de solidão. Há um lugar a alguns quarteirões daqui o italiano. Nada chique. Eu sei, chique. Eu preferiria autêntico. Eles caminharam juntos pelas ruas de outono, perto o suficiente para que os ombros deles ocasionalmente se roçassem. O detalhe de segurança de Dominic seguiu a uma distância discreta. Carros pretos mantendo o ritmo meio quarteirão atrás, mas Clara Ara achou que ela mal os notava. O restaurante era um estabelecimento familiar chamado Lúcia's, administrado por uma avó de Nápoles e seus 3 filhos adultos. As mesas estavam cobertas com toalhas xadrez vermelhas, velas cintilavam em garrafas de vinho e o ar cheirava a alho e pão fresco. A presença de Dominic causou um alvoroço aqui também, mas de um tipo diferente. A proprietária, uma mulher em seus 70 anos, com cabelo prateado e olhos afiados, emergiu da cozinha e o estudou por um longo momento. Cuso, ela disse secamente, Senhora Duca, seu pai costumava vir aqui. Eu sei. Ele disse que sua lasanha o lembrava de casa. Algo na expressão da mulher suavizou fracionadamente. Sente-se. Eu trarei a você algo especial. Eles foram levados para uma mesa de canto privada, parcialmente escondida por um divisor de treliça coberto em videiras artificiais. Quando eles estavam sentados, Clara Ara olhou para Dominic com nova curiosidade. Ela conhece você. O falecido marido dela trabalhou para meu pai muitos anos atrás. Fazendo o quê? Dominic segurou o olhar dela. Coisas das quais eu não me orgulho de falar. Clara Ara absorveu aquilo. Os sussurros que ela tinha ouvido na festa, o medo cuidadoso nas vozes das pessoas quando falavam dele, a segurança sempre presente que ela não deveria notar, tudo isso somava a um quadro que ela tinha estado evitando olhar diretamente. Você não é apenas um empresário, é? Não. Você vai me dizer o que você é? Dominic ficou quieto por um momento, os dedos dele traçando a borda do copo de água dele. Minha família tem estado em Nova York por 4 gerações. Nós construímos um império do nada, tijolo por tijolo,
através de meios que a lei não reconhece. Meu pai administrou aquele império até o falecimento dele 5 anos atrás. Agora eu o administro. Clara Ara sentiu a frequência cardíaca dela acelerar, mas ela não desviou o olhar. E o que isso significa? Administrá-lo? Significa que eu supervisiono operações sobre as quais a maioria das pessoas apenas lê em jornais. Importação e exportação, imóveis, serviços financeiros. Alguns deles são legítimos agora. Mais da metade, na verdade. Mas a fundação, o cerne do que somos que existe nas sombras. Você está me dizendo que você é um chefe do crime. Eu estou dizendo a você que eu sou o chefe da minha família. E em nosso mundo, esse título carrega peso que não pode ser separado da história que o construiu. Clara Ara deveria ter ficado assustada. Ela deveria ter se desculpado, saído, nunca olhado para trás. Mas enquanto ela estava sentada em frente a este homem, que estava oferecendo a ela a verdade em vez de mentiras confortáveis, ela sentiu algo inesperado. Respeito. Por que você está me contando isso? A maioria das pessoas na sua posição esconderia isso. Porque você merece saber no que você está se envolvendo. Porque minha mãe me criou para acreditar que engano é a forma mais cruel de desrespeito. E porque se você escolher ir embora depois desta noite, eu preferiria que fosse baseado na verdade do que em uma fantasia que eventualmente desmoronaria. Senhora Duca chegou com pratos de comida que nenhum deles tinha pedido, antepasto e pão fresco. E a interrupção deu a Clara Ara um momento para pensar. Quando a mulher saiu, Clara Ara pegou um pedaço de brusqueta e deu uma mordida, comprando para si mesma outro momento. Você disse que mais da metade do seu negócio é legítimo agora. Isso está mudando? Dominic assentiu. É o trabalho da minha vida fazê-lo. Então, no momento em que minha sobrinha estiver crescida, eu quero que ela herde um império que opera inteiramente dentro da lei. Eu quero que ela nunca tenha que fazer as escolhas que eu fiz. E quanto até então? Até então eu faço o que é necessário para manter meu povo seguro, para proteger aqueles que dependem de mim. Algumas dessas coisas fariam você pensar menos de mim. Eu trabalho em medicina de emergência, Clara disse quietamente. Eu tenho segurado as mãos de pessoas que fizeram coisas terríveis. Eu os observei chorar por suas mães. Eu aprendi que ninguém é apenas uma coisa. Dominic olhou para ela como se ela tivesse dito algo miraculoso. Você não é o que eu esperava, Clara Ara Bennett. O que você esperava? Medo, julgamento, as mesmas reações que eu tenho recebido a minha vida inteira. Eu tenho medo suficiente na minha vida sem adicionar mais. E eu não estou em posição de julgar ninguém. O jantar continuou em uma veia mais leve, embora o peso do que tinha sido compartilhado permanecesse presente. Clara Ara aprendeu que o pai de Dominic tinha sido um homem duro, que a mãe dele tinha sido quem o ensinou gentileza, que ele tinha uma irmã mais nova, que tinha morrido em um incidente antes de sua sobrinha nascer, que a pequena Isabela era a criança de sua irmã, deixada sob os cuidados dele quando ela não tinha mais ninguém. Ela aprendeu que ele lia filosofia para adormecer, que ele acordava às 5 todas as manhãs para se exercitar, que ele nunca tinha tirado férias na vida adulta dele, que o mais perto que ele chegava da paz era visitando a mãe dele aos domingos e deixando-a se preocupar se ele estava comendo o suficiente. E Clara Ara se viu compartilhando coisas também. Os pesadelos que ela ainda tinha sobre a passagem dos pais dela, a culpa que ela carregava por sobreviver quando eles não o fizeram, o jeito que ela se jogava no trabalho, porque a quietude parecia muito como afogamento. No momento em que eles deixaram o restaurante, o céu tinha se tornado veludo e as ruas tinham esvaziado. O carro de Dominic apareceu como que por magia, mas ele o dispensou. Ande comigo. Eles passearam por Brooklyn na escuridão de outono, passando por brownstones e bodega através de manchas de luz de rua e trechos de sombra. Em algum ponto, a mão de Dominic achou a dela, e Clara Ara o deixou pegá-la.
Isso é perigoso, ela disse suavemente. Sim, eu não deveria estar fazendo isso. Não, mas eu não quero parar. Dominic parou de andar e virou para encará-la. Na luz fraca, as feições dele estavam meio escondidas, mas os olhos dele queimavam com intensidade. Nem eu, e isso me aterroriza mais do que qualquer coisa que eu tenho enfrentado na minha vida inteira. Clara estendeu a mão e tocou o rosto dele, os dedos dela traçando a linha do maxilar dele. Ele fechou os olhos ao contato e ela viu vulnerabilidade ali que ela suspeitava que muito poucas pessoas jamais tinham testemunhado. O que acontece agora? Ela sussurrou. Agora eu faço algo que eu nunca fiz antes. O que é isso? Eu peço a você para confiar em mim não por causa do que eu posso dar a você ou o que eu posso fazer por você, mas por causa de quem eu sou quando eu estou com você. Eu peço a você para dar uma chance a um homem que não merece isso. Clara pensou sobre tudo o que ela tinha ouvido, tudo o que ela tinha visto, tudo o que ela sentia espreitando sob a superfície. Ela pensou sobre os avisos que ela deveria prestar atenção e o medo que ela deveria sentir. Então ela pensou sobre o jeito que ele olhava para ela, o jeito que ele ouvia, o jeito que ele tinha dirigido todo o caminho até Brooklyn só para comer queijo grelhado em um restaurante porque ela trabalhava lá. Eu confio em você, ela disse. E ela quis dizer isso. As semanas que se seguiram pareceram um sonho do qual Clara tinha medo de acordar. Dominic se tornou uma presença constante na vida dela, aparecendo no restaurante com presentes de café e doces da padaria favorita dela, pegando-a depois da aula para levá-la para casa, enviando mensagens de boa noite que ela lia e relia até que as palavras borravam. Ele a apresentou propriamente à mãe dele, e a senhora Caruso abraçou Clara como uma filha muito perdida, chorando com gratidão e insistindo que ela ficasse para o jantar. Clara aprendeu a fazer massa do zero sob a instrução paciente da mulher mais velha. Aprendeu as receitas de família que tinham sido passadas por gerações. Aprendeu o que parecia ser parte de algo maior que ela mesma. Ela conheceu Isabela também, a menina de 7 anos de cabelo selvagem que governava a Casa Caruso, com uma vontade de ferro e um sorriso covinha. Isabela decidiu dentro de 5 minutos que Clara era aceitável e exigiu mostrar a ela cada quarto na cobertura, tagarelando constantemente sobre a escola e sua melhor amiga Sophie e o filhote que ela tinha certeza que o tio Dom eventualmente compraria para ela. Clara observou Dominic com sua sobrinha e sentiu o coração dela se abrir. O homem perigoso sobre quem ela tinha ouvido sussurrar transformou-se completamente na presença de Isabela, ajoelhando-se para examinar os desenhos de giz de cera dela com atenção séria, deixando-a pintar as unhas dele de um rosa berrante, lendo histórias de dormir para ela com vozes bobas que a faziam rir incontrolavelmente. Ela ama você. Clara observou uma noite depois que Isabela tinha finalmente sido convencida a ir dormir. Ela é a melhor coisa na minha vida. Ela e minha mãe. Tudo o que eu faço por elas. Clara entendeu, então verdadeiramente entendeu o que o impulsionava. Não era poder ou ganância ou a emoção do perigo. Era amor, feroz e protetor, e disposto a andar através do fogo para manter aqueles que ele amava seguros. Ela começou a ver o mundo dele mais claramente. Os homens que o cercavam eram leais porque ele tinha conquistado essa lealdade não através do medo, mas através da justiça. Ele lembrava dos aniversários dos filhos deles, visitava as esposas deles quando elas estavam doentes, se certificava de que as famílias deles estavam providas. O império que ele administrava era brutal em suas origens, mas operava agora com um código de honra que o mundo legítimo frequentemente carecia. Claro, havia sombras que ela não podia ignorar. Dominic foi cuidadoso para manter os aspectos mais sombrios de seu negócio longe dela. Mas Clara era observadora. Ela notou os telefonemas tarde da noite que faziam o maxilar dele apertar. Ela notou os hematomas que os homens dele às vezes carregavam rapidamente escondidos e nunca explicados.
Ela notou o jeito que certos nomes faziam o quarto ficar frio. Uma noite, 6 semanas depois no relacionamento deles, Clara chegou à cobertura para encontrar Dominic em seu escritório, parado na janela com as costas para a porta. A postura dele era rígida, a reflexão dele no vidro mostrando uma expressão que ela nunca tinha visto antes. O que aconteceu? Ele não virou. Nada com que você precise se preocupar, Dominic. O tom dela o fez olhar para ela então, e ela viu exaustão nos olhos dele e algo que poderia ter sido luto. Um dos meus homens foi ferido. Esta noite, Marco, ele tem 2 filhos com menos de 5. A esposa dele está grávida de 7 meses do terceiro deles. Clara cruzou para ele sem pensar, envolvendo os braços dela em volta da cintura dele e pressionando a bochecha dela nas costas dele. Ele ficará bem. Ele irá se recuperar. Mas os homens que o feriram, eles estavam enviando uma mensagem para mim. Que tipo de mensagem? Dominic virou nos braços dela, puxando-a para perto. Que há aqueles que querem o que eu construí e eles estão dispostos a ferir pessoas inocentes para pegá-lo. Clara sentiu medo então frio e afiado, mas ela não soltou. O que você fará? O que eu sempre fiz. Proteger meu povo, o que quer que isso exija. Ela não perguntou o que isso significava. Ela não tinha certeza se queria saber. Mas ela entendeu naquele momento que amar Dominic Caruso significava aceitar que o mundo dele operava por regras diferentes e ela tinha que decidir se ela poderia viver com aquilo. Ao longo dos dias seguintes, Clara notou mudanças. A segurança em torno da cobertura dobrou. Os telefonemas de Dominic tornaram-se mais frequentes, as reuniões dele mais longas. Ele insistiu que ela se mudasse para um quarto de hóspedes na cobertura, citando preocupações de segurança. E embora Clara resistisse no início, a preocupação genuína nos olhos dele a convenceu. Viver em aposentos próximos com Dominic revelou novas dimensões dele. Ela viu quão pouco ele dormia, quão pesadamente a responsabilidade pesava sobre ele. Quão desesperadamente ele ansiava por momentos de normalidade que sua posição raramente permitia. Ela o viu andar pelos corredores às 3 da manhã. O viu sentar-se ao lado da cama de Isabela por horas depois de pesadelos. O viu segurar a mão de sua mãe durante os jantares de domingo, como se estivesse memorizando o sentimento. Ela se apaixonou mais profundamente a cada revelação. Uma noite, incapaz de dormir, Clara o encontrou na biblioteca cercado por fotografias antigas espalhadas por uma escrivaninha de mogno. Ele olhou para cima quando ela entrou e, pela primeira vez, ele não tentou esconder a dor nos olhos dele. Quem são eles? Ela perguntou, acomodando-se na cadeira ao lado dele. Meu pai, minha irmã, pessoas que se foram agora. Clara pegou uma fotografia de uma jovem mulher com os olhos de Dominic e o sorriso de Isabela. Ela era bonita. Valentina, ela era 5 anos mais jovem que eu, a luz da nossa família. O que aconteceu com ela? Dominic ficou quieto por um longo momento. Ela se apaixonou pelo homem errado. Um homem que parecia gentil, mas estava escondendo escuridão. No momento em que nós percebemos quão perigoso ele era tarde demais. Clara sentiu lágrimas picar os olhos dela. Eu sinto muito. Eu falhei com ela. Eu deveria protegê-la e eu falhei. É um erro que eu nunca farei novamente. Clara entendeu então por que ele era tão cuidadoso com ela, tão insistente em saber onde ela estava e com quem ela estava. Não era controle. Era terror de perder alguém mais que ele amava. Ela pegou a mão dele. Você não vai me perder. Você não pode prometer isso. Eu posso prometer que eu não estou indo a lugar nenhum, que o que quer que venha, eu quero enfrentá-lo com você. Dominic olhou para ela como se ela tivesse oferecido a ele salvação. Por quê? Por que você escolheria esta vida? Você poderia ter qualquer um, Clara. Alguém normal, alguém seguro. Eu não quero seguro. Eu quero você. Tudo de você, incluindo as partes que você pensa que são muito escuras para amar. Ele a beijou então, suave e desesperado, e cheio de palavras não ditas. E Clara sabia que não havia como voltar.
Ela tinha escolhido seu caminho, e ele levava diretamente para o coração da tempestade dele. As próximas semanas trouxeram tanto alegria quanto tensão. Clara Ara continuou seus estudos, apoiada pela insistência quieta de Dominique em pagar a mensalidade dela, apesar dos protestos dela. Ela se aproximou da senhora Caruso e Isabela, tornando-se parte do tecido de suas vidas diárias. E ela aprendeu a navegar a estranha realidade de amar um homem cujos telefonemas podiam terminar com discussões casuais de violência. Ela também aprendeu que inimigos estavam cercando. O ataque a Marco tinha sido o começo, não o fim. Uma organização rival liderada por um homem chamado Victor Castellano estava fazendo movimentos agressivos no território Caruso. Houve confrontos sobre os quais Clara Ara ouviu apenas em fragmentos, discussões tarde da noite entre Dominic e seus tenentes que paravam sempre que ela entrava no quarto. Ela tentou não deixar o medo a consumir. Ela focou em sua paciência, em seus estudos, nos pequenos momentos de felicidade que ainda existiam. Mas a sombra do perigo crescia mais escura a cada dia que passava. Uma tarde, Clara Ara estava saindo do hospital depois de um turno quando ela notou um carro preto que não pertencia à frota de Dominic, estacionado do outro lado da rua. Um homem encostou-se a ele, observando-a com olhos frios. Ela ligou para Dominique imediatamente. 15 minutos depois, ela estava cercada pelos homens dele, levada rapidamente para um veículo blindado e levada para a cobertura em alta velocidade. Dominic estava esperando quando ela chegou, o rosto dele pálido com raiva mal controlada. Ele abordou você? Ele disse algo? Não, ele apenas assistiu. Dominic a puxou para os braços dele, segurando-a tão apertado que ela mal podia respirar. Isso é minha culpa. Eu trouxe você para este mundo. E agora eles estão usando você para chegar até mim. Não é sua culpa. Eu escolhi isso. Você escolheu amor. Você não escolheu se tornar um alvo. Clara Ara puxou para trás para olhar para ele. O que nós vamos fazer? Nós vamos acabar com isso. Castano tem sido uma ameaça por muito tempo. É hora de lembrá-lo porque a família Caruso tem sobrevivido por um século. Havia algo na voz dele, algo frio e final, que fez o sangue de Clara Ara gelar. Mas ela não tentou dissuadi-lo disso. Ela entendeu, talvez pela primeira vez, que a misericórdia tinha limites e que proteger as pessoas que você amava às vezes exigia se tornar o monstro que outros temiam. Aquela noite, deitada na cama ao lado de Dominic, nas horas quietas antes do amanhecer, Clara Ara tomou uma decisão. O que quer que estivesse vindo, ela não correria. Ela não se esconderia. Ela ficaria ao lado do homem que ela amava e enfrentaria qualquer escuridão que tentasse separá-los. Esta é a parte da história onde eu preciso que você faça algo importante. Se você tem sido tocado pela jornada de Clara Ara, se você acredita que o amor pode nos encontrar nos lugares mais inesperados, tome um momento e deixe um comentário dizendo: o amor verdadeiro não conhece limites? Eu quero ver quantos de vocês acreditam que a conexão pode transcender todo obstáculo. Suas palavras importam mais do que você sabe. A guerra com Victor Castellano chegou a um ponto crítico 3 dias depois. Clara Ara lembraria aquela manhã para sempre. A maneira como a luz do sol dourada tinha jorrado pelas janelas da cobertura, o cheiro do café da senhora Caruso sendo feito na cozinha, o som do riso de Isabela, enquanto ela mostrava uma nova dança que ela tinha aprendido na escola. Tinha parecido tão normal, tão pacífico que Clara tinha quase se convencido de que o perigo estava passando. Então o telefone de Dominique tocou. Ela observou a cor drenar do rosto dele enquanto ele ouvia, observou a mão dele apertar em volta do aparelho até que os nós dos dedos dele ficaram brancos. Quando? Uma pausa. Quantos? Ele terminou a chamada e ficou congelado por um momento, uma estátua esculpida de gelo e fúria. O que aconteceu? Clara Ara sussurrou. Castellano fez sua jogada. Ele pegou 3 dos meus armazéns durante a noite, feriu 12 dos meus homens. Ele olhou para ela,
E atrás da raiva, ela viu medo. Ele também enviou uma mensagem. Fotografias de você, Clara, saindo do trabalho, andando para o restaurante, sentando no parque, perto do seu apartamento. Ele sabe em todo lugar que você vai. Clara sentiu o chão cair debaixo dela. O que ele quer? Eu? Meu território? Meu império? E ele pensa que ameaçar você me fará fraco. Vai. Dominic cruzou para ela em 2 passos, segurando o rosto dela nas mãos dele. Isso me faz mais perigoso do que ele pode possivelmente imaginar. Ninguém ameaça as pessoas que eu amo. Ninguém. Os dias que se seguiram foram um borrão de atividade e tensão. Clara estava confinada à cobertura, os movimentos dela restritos, cada momento dela observado por uma rotação de guardas. Ela irritava-se com o confinamento, mas entendia a necessidade dele. Dominic vinha e ia em horas estranhas, cada vez parecendo mais exausto, mais sobrecarregado pelo peso do que estava acontecendo. Ela tentou ajudar onde ela podia. Ela confortou a senhora Caruso, que orava constantemente e acendia velas para santos que Clara não conhecia. Ela distraiu Isabela com jogos e histórias, protegendo a menininha do medo que permeava cada canto do mundo deles. Ela se certificou de que Dominic comia quando ele esquecia, dormia quando ele podia, sentia o amor dela mesmo quando as palavras falhavam. Na 4ª noite, Dominic veio para o quarto dela pouco depois da meia-noite. A camisa dele estava rasgada, os nós dos dedos dele rugiam, e havia um corte acima do olho dele que fez o instinto de enfermagem de Clara surgir. Sente-se, ela ordenou, já estendendo a mão para o kit de primeiros socorros que ela guardava na mesa de cabeceira dela. Ele sentou na beira da cama, silencioso e quieto, enquanto ela limpava e enfaixava as feridas dele. Quando ela terminou, ele pegou o pulso dela gentilmente. Eu não mereço você. Isso não é para você decidir, Clara. Se algo acontecer comigo, eu preciso que você leve Isabela e minha mãe e vá. Há arranjos feitos, dinheiro guardado, um lugar onde vocês estarão seguras. Nada vai acontecer com você. Você não sabe disso. Eu sei que eu não planejarei um futuro sem você nele. Eu me recuso. Dominic a puxou para o colo dele, enterrando o rosto dele no pescoço dela. Como eu encontrei você? Em todo o mundo, como eu encontrei alguém como você? Você deu uma festa, eu invadi. Aqui estamos nós. Ele riu apesar de tudo. Um som quebrado que era meio soluço. Clara o segurou mais apertado, desejando que ela pudesse absorver a dor dele, desejando que ela pudesse lutar as batalhas dele por ele. Diga-me que nós vamos sobreviver a isso, ela sussurrou. Nós vamos sobreviver a isso. E quando isso acabar, eu vou casar com você, Clara Bennett. Em uma igreja com minha mãe chorando na primeira fila e Isabela jogando flores. Eu vou fazer você minha esposa e eu vou passar o resto da minha vida ganhando o presente do seu amor. Clara sentiu lágrimas escorrer pelas bochechas dela. Isso é um pedido de casamento? É uma promessa. O pedido de casamento vem quando eu puder dar a você o anel que você merece. Quando eu puder me ajoelhar diante de você sem inimigos à nossa porta. Eu não preciso de um anel, mas você terá um. Você terá tudo. Eu juro isso. Eles se abraçaram durante a longa noite, falando do futuro como se falar pudesse torná-lo real. Clara aprendeu que Dominic queria 4 filhos. Uma casa no interior com espaço para cavalos, jantares de domingo grandes o suficiente para precisar de 2 mesas. Ela disse a ele que queria abrir uma clínica para comunidades carentes. Queria envelhecer, discutindo sobre de quem era a vez de cozinhar. Queria ver os netos deles brincarem em um jardim que ela tinha plantado ela mesma. Ao amanhecer, eles tinham construído uma vida inteira juntos em palavras, e ambos estavam determinados a viver o tempo suficiente para tornar aquelas palavras realidade. O confronto com Castellano veio 2 dias depois. Clara não estava presente para o que aconteceu, mas ela juntou a história de fragmentos e sussurros. Dominic tinha arranjado uma reunião ostensivamente para negociar,
Mas Victor Castellano nunca tinha tido a intenção de conversar. Ele tinha vindo com homens armados, com violência em seu coração, com planos para acabar com a linha Caruso uma vez por todas. O que ele não tinha contado era a lealdade que Dominic inspirava. O próprio povo de Castellano se virou contra ele. Homens que tinham estado trabalhando secretamente para Dominic por meses, alimentando informações, esperando pelo momento certo. O confronto foi breve e decisivo. Victor Castellano foi apreendido e entregue a contatos federais que Dominic tinha cultivado exatamente para este propósito. Evidências de seus crimes compiladas ao longo dos anos garantiram que ele passaria décadas atrás das grades. Estava lá acabado. Dominic voltou para casa aquela noite sem um arranhão, mas Clara Ara podia ver o preço que o dia tinha cobrado. Ele sentou na biblioteca por horas olhando para nada. E quando ela finalmente o convenceu a vir para a cama, ele a segurou como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que continuava mudando. Está feito, ele disse finalmente. Castellana nunca ameaçará ninguém novamente. Como você se sente? Ele considerou a pergunta seriamente, aliviado, exausto, determinado. Determinado a construir algo melhor das cinzas, a me tornar o homem que você acredita que eu posso ser, a deixar para minha sobrinha um legado do qual ela possa se orgulhar. Clara Ara beijou a testa dele, as pálpebras dele, o canto da boca dele. Você já é esse homem. Você apenas precisa acreditar nisso. Nas semanas que se seguiram, Clara Ara observou Dominic se transformar. Com a ameaça de Castellano eliminada, ele se jogou na legitimação de suas operações com propósito renovado. Acordos de negócios que tinham sido atrasados avançaram. Parcerias com empresas legais expandiram. O império começou a mudar de sombra para luz. Lentamente, mas inconfundivelmente, a senhora Caruso começou a planejar um casamento sobre o qual ela não tinha sido oficialmente informada, comprando revistas e deixando-as estrategicamente ao redor da cobertura. Isabela exigiu ser a florista e começou a praticar a caminhada dela diariamente, geralmente com o gato da família, servindo como carregador de anéis relutante. E Clara Ara se viu pela primeira vez na vida dela verdadeiramente feliz. Ela se formou em seu programa de enfermagem com honras. Dominic e sua família torcendo mais alto do que qualquer um no auditório. Ela aceitou uma posição em um centro de saúde comunitário no Bronx, finalmente fazendo o trabalho que ela tinha sonhado. Ela se mudou oficialmente para a cobertura, convertendo o quarto de hóspedes em um pequeno estudo onde ela podia trabalhar em arquivos de pacientes e pesquisa. A vida se tornou belamente ordinária. Eles tinham jantares de domingo com a Sra. Uso, onde muita comida era sempre preparada, e Dominic era repreendido por trabalhar demais. Eles levaram Isabela ao Central Park nos fins de semana, observando-a correr através de folhas caídas e perseguir pombos. Eles ficaram acordados até tarde conversando sobre tudo e nada, aprendendo um ao outro nos pequenos detalhes que a intimidade revela. Uma noite, 3 meses após a prisão de Castellano, Dominic voltou para casa cedo com uma leveza incomum em seu passo. Eu tenho algo para mostrar a você. Ele a levou para fora da cidade, para o campo de Westchester, onde o outono tinha pintado as árvores em ouro e carmesim. Eles serpentearam por estradas estreitas até que alcançaram um portão além do qual ficava uma casa de pedra com era subindo suas paredes e um jardim que se estendia em direção ao horizonte. O que é este lugar? Nosso lar, se você o quiser. Clara Ara olhou para ele, depois para a casa, depois de volta para ele. Você comprou uma casa. Eu comprei nosso futuro. O lugar onde nós vamos criar nossos filhos. Onde minha mãe pode ter o jardim que ela sempre quis. Onde Isabela pode ter o cachorro que ela tem estado demandando. Clara Ara saiu do carro e caminhou em direção à casa em dias. Era tudo o que ela tinha descrito durante aquelas longas noites de sonhos sussurrados. Uma estrutura ramificada com caráter e calor, cercada por terra suficiente para cavalos e árvores velhas, o suficiente para ter histórias. Dominic a seguiu,
observando a reação dela com esperança ansiosa. Nós não temos que ficar com isso. Se você não gostar, nós podemos achar outra coisa. Clara virou para ele com lágrimas escorrendo pelo rosto dela. É perfeito. É absolutamente perfeito. Ele sorriu, o sorriso pleno e desprotegido que ela tinha aprendido a valorizar. Então há apenas mais uma coisa. Ele caiu de um joelho. As mãos de Clara voaram para a boca dela enquanto Dominic puxava uma pequena caixa de veludo do bolso dele. Dentro sentava um anel, elegante e bonito, com um diamante que pegou a luz que diminuía e a espalhou em arco-íris. Clara Bennett, você entrou na minha vida em uma noite quando eu tinha tudo e nada. Você viu além do poder e da reputação e encontrou o homem que eu tinha esquecido que eu poderia ser. Você me deu esperança, deu à minha família alegria. Deu ao meu coração um lar que ele nunca soube que precisava. A voz dele falhou e ele pausou para se recompor. Eu não sou um homem perfeito. Eu fiz coisas que fariam pessoas menores se afastar. Mas eu juro a você, por tudo o que eu sou e tudo o que eu espero me tornar, que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser digno de você. Você vai casar comigo? Clara afundou de joelhos na frente dele, pegando o rosto dele nas mãos dela. Sim, 1000 vezes, sim. Ele deslizou o anel no dedo dela e eles se ajoelharam juntos na grama, enquanto o sol se punha atrás da casa que se tornaria o lar deles. Quando ele a beijou, Clara provou alegria e promessa, e a doce certeza de que algumas histórias, contra todas as probabilidades, têm seus finais felizes. O casamento aconteceu em um dia perfeito em maio. Os terrenos da propriedade de Westchester se transformaram em um jardim de rosas brancas e luz dourada. Clara caminhou pelo corredor em um vestido simples que a fazia se sentir como uma princesa em direção ao homem que tinha mudado tudo. Dominic esperou no altar com lágrimas nos olhos, sem vergonha e despreocupado com a multidão observando. A mãe dele sentou na primeira fila, chorando abertamente em um lenço. Isabela realizou suas tarefas de florista com a solemnidade de um general liderando tropas para a batalha, espalhando pétalas com determinação precisa. A cerimônia foi breve e bonita. Eles falaram votos que eles tinham escrito eles mesmos, promessas de parceria e paciência, de riso e lealdade, de construir uma vida que honrava tanto a escuridão que eles tinham sobrevivido quanto a luz que eles tinham encontrado um no outro. Quando o eficiente os pronunciou marido e mulher, o aplauso que subiu dos convidados reunidos sacudiu as árvores. Dominic beijou Clara como se o mundo estivesse terminando e começando tudo de uma vez. E ela o beijou de volta com igual fervor, não se importando quem viu. A recepção foi tudo o que a senhora Okukawa tinha sonhado. Mesas gemendo com comida, música que fez até os convidados mais estoicos dançar, brindes que fizeram todos rir e chorar em igual medida. Clara dançou com seu novo marido com sua mãe, com a pequena Isabela de pé e rindo enquanto eles balançavam. Tarde da noite, enquanto a festa diminuía e os convidados começavam a se afastar, Clara encontrou um momento quieto sozinha no terraço. O jardim se estendia diante dela iluminado pela lua e mágico, e ela se permitiu simplesmente respirar. Dominic a encontrou lá, como ele sempre fez. Senhora Caruso, ele disse, envolvendo os braços dele ao redor dela por trás. Como se sente? Como um sonho do qual tenho medo de acordar. Então não vamos nunca acordar. Eles ficaram juntos em silêncio confortável, observando as estrelas emergirem uma por uma. Eu tenho pensado, Dominic disse eventualmente sobre o futuro. Nós temos muito futuro para pensar. Eu quero acelerar a transição, sair dos negócios sombrios restantes dentro do ano. Não 5. Eu quero ser completamente legítimo antes que nosso primeiro filho nasça. Clara virou nos braços dele. Nosso primeiro filho. A menos que você tenha objeções. Ela sorriu, um segredo brincando nos cantos dos lábios dela. Como acontece, nós podemos precisar acelerar essa linha do tempo.
Dominic ficou muito quieto. Clara, eu ia contar a você amanhã. Torná-lo romântico, mas eu não posso esperar. Ela pegou a mão dele e a pressionou contra a barriga dela. Você vai ser um pai. Por um longo momento, Dominic não reagiu. Então o rosto dele amassou e ele a puxou para um abraço tão apertado que ela mal podia respirar. Você tem certeza? Eu confirmei isso ontem, cerca de 8 semanas de gravidez. Ele puxou para trás para olhar para ela, os olhos dele brilhantes com lágrimas. Um bebê. Nosso bebê. Nosso bebê. Ele riu. Um som selvagem e alegre e a girou em um círculo que a fez gritar e se agarrar aos ombros dele. Quando ele a colocou no chão, ele já estava falando rapidamente. Nós precisamos achar os melhores médicos e redesenhar o berçário e contratar segurança adicional e contar para minha mãe imediatamente porque ela nunca nos perdoará se ela descobrir que nós sabíamos no casamento e não compartilhamos. Dominic e nós deveríamos provavelmente mover a linha do tempo de transição ainda mais, talvez 6 meses em vez de 1 ano. Dominic e Isabella estarão tão excitados. Ela tem pedido por um bebê desde que ela aprendeu de onde eles vêm, o que foi uma conversa muito estranha a propósito. Dominic, ele parou, finalmente encontrando os olhos dela. Respire, ela disse gentilmente. Nós temos tempo. Nós temos tanto tempo. Ele exalou lentamente, então sorriu com uma maravilha que o fez parecer um menino. Eu amo você, Clara, mais do que eu jamais amei qualquer coisa. Eu amo você também. Agora, vamos contar para sua mãe antes que ela adivinhe por conta própria. A reação da senhora Caruso foi exatamente o que eles esperavam. Lágrimas e orações e telefonemas imediatos para cada parente dentro da distância de grito. A reação de Isabella foi ainda melhor. Um grito de alegria seguido por uma lista detalhada de nomes que ela considerava aceitáveis, nenhum dos quais eram tradicionais. Os meses de gravidez passaram em um borrão de felicidade e preparação. Clara continuou trabalhando na clínica até seu 7º mês, finalmente permitindo-se descansar apenas quando a preocupação de Dominic se tornou impossível de ignorar. Eles terminaram de reformar a casa de Westchester, criando um berçário pintado em amarelos suaves e cheio de mais animais de pelúcia do que qualquer criança poderia possivelmente precisar. Dominic cumpriu sua promessa sobre o negócio. No momento em que Clara entrou em seu 3º trimestre, a última das operações sombrias tinha sido fechada ou vendida. O Império Caruso era pela primeira vez em sua história de um século inteiramente legítimo. Foi uma transformação que tinha parecido impossível quando eles se conheceram. Mas o amor tinha um jeito de tornar o impossível alcançável. A filha deles nasceu em uma manhã de neve de dezembro, entregue em uma suíte privada, com Dominic segurando a mão de Clara através de cada momento. Ela era perfeita, um pequeno pacote de calor e maravilha com o cabelo escuro do pai dela e o queixo teimoso da mãe dela. Eles a nomearam Valentina após a irmã que Dominic tinha perdido. Senhora Caruso chorou por horas quando ela ouviu. Trazer Valentina para a casa de Westchester, pareceu completar um círculo. Clara estava no berçário, segurando a filha dela contra o peito dela, observando a neve cair fora da janela, e se maravilhou com o quão longe ela tinha chegado. 1 ano e meio atrás, ela tinha sido uma estudante lutando invisível em uma festa. Agora ela era uma esposa, uma mãe, parte de uma família que a tinha escolhido tão ferozmente quanto ela os tinha escolhido. Dominic apareceu na soleira da porta, tendo finalmente convencido a mãe dele a parar de se preocupar e descansar. Ela está dormindo. Finalmente sua mãe queria segurá-la por mais 1 hora. Minha mãe a seguraria para sempre se nós a deixássemos. Ele cruzou para se juntar a eles, envolvendo os braços dele ao redor de Clara e da filha deles, criando um círculo de calor contra o frio do inverno. Obrigado, ele murmurou no cabelo de Clara. Pelo quê? Por me dar isso? Tudo isso? Uma vida que eu nunca pensei que eu poderia ter? Clara encostou-se a ele,
sentindo o ritmo constante do coração dele. Nós demos isso um ao outro. Eles ficaram daquele jeito enquanto a neve caía e a casa se instalava em silêncio pacífico. Fora o mundo continuava seu caos, suas lutas, seu ciclo interminável de alegria e tristeza. Mas aqui, neste momento, havia apenas amor e a promessa de todos os anos se estendendo à frente. 5 anos depois, a propriedade de Westchester tinha se transformado em um lugar de riso e luz. Valentina, agora uma criança espirituosa com a intensidade do pai dela e a compaixão da mãe dela, governava o olho, a casa com a mesma determinação que Isabela tinha uma vez mostrado. Isabela, ela mesma tinha 12 agora, navegando as águas turbulentas da adolescência com graça e dramáticas ocasionais que mantinham todos entretidos. Senhora Caruso tinha se mudado para a casa de hóspedes na propriedade, perto o suficiente para mimar seus netos diariamente, mas independente o suficiente para manter a dignidade dela. Ela tinha finalmente conseguido seu jardim, e ele tinha crescido em algo magnífico, um tumulto de cor e cheiro que atraía borboletas e trazia a ela alegria sem fim. Clara tinha aberto a clínica dela não no Bronx, como originalmente planejado, mas em uma comunidade próxima que precisava desesperadamente de serviços. Ela tinha contratado uma equipe de profissionais dedicados e construído algo do qual ela era genuinamente orgulhosa. Um lugar onde as pessoas recebiam cuidado, independentemente da capacidade delas de pagar. E Dominic tinha se tornado alguém que nem ele tinha acreditado ser possível. O império de negócios legítimo que ele tinha construído empregava milhares e contribuía milhões para causas de caridade. Ele sentava em conselhos de hospitais e universidades, o nome dele agora associado com filantropia em vez de medo. Os sussurros que uma vez o acompanhavam tinham desvanecido, substituídos por respeito ganho através de anos de trabalho honesto. Mas ele ainda era o homem que a tinha protegido desde o começo, ainda capaz da devoção feroz que a tinha feito amá-lo primeiro. Na manhã do 5º aniversário deles, Clara acordou para achá-lo já levantado, parado na janela, observando o sol nascer sobre as colinas. Ela se juntou a ele, escorregando a mão dela na dele. No que você está pensando sobre aquela noite na festa? Como você quase foi embora, eu fui embora. Você me parou. E se eu não tivesse? Clara considerou a pergunta seriamente. Então eu teria ido para casa, para meu apartamento minúsculo, e comido comida chinesa de sobras, e adormecido assistindo reprises, e eu teria passado minha vida inteira sem saber o que eu estava perdendo. Dominic virou para encará-la, a expressão dele suave. Eu teria encontrado você, eventualmente. Eu estou certo de que nossos caminhos teriam se cruzado novamente. Você não pode saber isso. Eu posso, porque eu acredito que algumas pessoas são feitas para encontrar umas às outras. Não importa quanto tempo leve, não importa quantas voltas erradas eles deem, eles acham o caminho de casa. Clara sorriu e se levantou na ponta dos pés para beijá-lo. Feliz aniversário, marido. Feliz aniversário, esposa. A celebração deles foi quieta por escolha. Um jantar de família com todos que eles amavam reunidos em volta da mesa. Senhora Caruso fez sua famosa lasanha. Isabela apresentou um álbum de recorte que ela tinha estado secretamente compilando por meses, cheio de fotografias e memórias de cada ano do relacionamento de Clara e Dominic. Valentina cantou uma música que ela tinha aprendido na escola, apenas ligeiramente fora do tom, e recebeu uma ovação de pé. Mais tarde, depois que as crianças estavam na cama e a casa tinha se instalado em silêncio sonolento, Clara e Dominic caminharam pelo jardim ao luar. As rosas estavam em flor, o cheiro delas pesado no ar de verão, e vagalumes dançavam como pequenas estrelas entre as flores. Você alguma vez se arrepende disso? Clara perguntou, desistindo do poder, da influência. Nem por um único momento. O poder que eu tenho agora é diferente. É o poder de dormir pacificamente, de olhar meus filhos nos olhos sem vergonha, de saber que o que eu construí irá durar mais que eu de maneiras que importam.
Não há comparação. Clara apertou a mão dele. Eu estou orgulhosa de você. Eu estou orgulhosa de nós. O que nós construímos juntos é mais do que eu jamais ousei sonhar. Eles pararam em um banco debaixo de um velho carvalho, o mesmo lugar onde eles tinham sentado em sua primeira noite nesta casa, planejando um futuro que tinha parecido impossivelmente brilhante. Conte-me sobre os próximos 5 anos, Clara disse, acomodando-se ao lado dele. Dominic sorriu, aquele sorriso raro, desprotegido que ela prezava. Valentina começará a escola e provavelmente assumirá o controle dentro de uma semana. Isabela vai tirar a carteira de motorista dela e aterrorizar todos na estrada. Minha mãe finalmente terminará de escrever seu livro de receitas e insistirá que o publiquemos. A clínica vai expandir, talvez adicionar uma segunda localização. E nós vamos envelhecer juntos. Nós vamos discutir sobre pequenas coisas e concordar sobre importantes. Nós vamos observar nossos filhos se tornarem pessoas das quais nos orgulhamos. Nós teremos dias bons e dias difíceis e dias comuns, que de alguma forma se tornam os mais preciosos de todos. Clara sentiu lágrimas picar nos olhos dela. Não de tristeza, mas da avassaladora maturidade de tudo. Eu quero isso. Tudo isso. Então é seu. É nosso. Eles sentaram em silêncio confortável enquanto a lua traçava seu arco pelo céu. Em algum lugar na casa, uma luz cintilou acesa e apagada, provavelmente Isabela roubando um lanche tarde da noite. Na distância, uma coruja chamou para seu companheiro. O mundo continuou seu eterno girar, indiferente e bonito e cheio de possibilidade. Clara pensou sobre a mulher que ela tinha sido, invisível em uma festa cheia de estranhos, certa de que ela não pertencia. Ela pensou sobre todos os momentos que a tinham trazido aqui, as escolhas e chances e atos de coragem que ela não tinha sabido que ela possuía. Ela pensou sobre o homem ao lado dela. O homem que a tinha visto quando ninguém mais o fez, que a tinha escolhido e continuava escolhendo-a todos os dias desde então. Obrigado, ela disse suavemente. Dominic olhou para ela. Pelo quê? Por me ver. Aquela primeira noite, quando todo mundo olhou direto através de mim, você me viu. Como eu poderia não? Você era a única coisa real em um quarto cheio de fingidores. O único coração honesto em um mar de máscaras. Eu estava aterrorizada. Eu sei. Eu observei você tremer e eu observei você levantar o queixo de qualquer forma. Observei você recusar a deixá-los quebrar você. Foi quando eu soube. Soube o quê? Que você era exatamente o que eu tinha estado esperando a minha vida inteira. Clara virou para encará-lo totalmente, pegando ambas as mãos dele nas dela. Eu amo você, Dominic Caruso. Eu amei você quando era perigoso, e eu amo você agora que é pacífico. Eu amarei você quando nós formos velhos e grisalhos e não conseguimos lembrar onde nós colocamos nossos óculos de leitura. Eu amarei você para sempre. Para sempre é muito tempo. Não tempo suficiente. Ele a beijou então, terno e profundo, uma promessa renovada no luar prateado. E quando eles finalmente voltaram para o counter, de mãos dadas, Clara soube com certeza absoluta que ela estava exatamente onde ela deveria estar. A história que tinha começado com invisibilidade tinha terminado com um amor tão visível que iluminava tudo o que tocava. A mulher que tinha se afastado de uma festa luxuosa tinha achado algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. O homem que tinha construído um império das sombras tinha aprendido que o maior poder era simplesmente ser visto e amado por quem ele realmente era. E eles viveram não felizes para sempre, porque isso é a matéria dos contos de fadas, mas plenamente com toda a bagunça e magia e milagres mundanos que compõem uma vida real, com discussões que terminavam em risos e desafios que os tornavam mais fortes, e momentos de graça que tiravam o fôlego deles. Eles viveram e eles amaram, e eles construíram algo que duraria mais que ambos. Se você assistiu até aqui,
é porque você gostou desta história. Deixe um comentário dizendo: eu assisti até aqui para que eu possa conhecer você e ver quem realmente gosta das histórias aqui no canal. Seu engajamento significa o mundo para mim e ajuda mais pessoas a descobrir essas histórias de amor e redenção. Se este vídeo tocou seu coração, por favor, dê a ele um like e compartilhe-o com alguém que precisa acreditar no poder de conexões inesperadas. E se você ainda não o fez, inscreva-se neste canal e ligue as notificações para que você nunca perca uma nova história. Obrigado por ser parte desta jornada. Até a próxima vez, lembre-se, às vezes o amor mais extraordinário começa quando alguém finalmente